o modo de exibição. Certo, vamos lá. Oi? Oi. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Eu me chamo Alexandre Valente, como o Bruno já me apresentou, eu sou assistente regional da Norte 2, do Scientific Team 5.0, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produção científica com dados secundários. Os nossos objetivos hoje são compreender as possibilidades de produção científica com dados secundários, conhecer a plataforma DataSUS, identificar conceitos epidemiológicos elementares para a produção científica e estruturar um artigo científico utilizando dados do DataSUS. Esses são, então, os nossos objetivos. Ao final da apresentação, caso haja alguma lacuna em um desses objetivos, eu peço que vocês comentem comigo, eu peço que vocês contribuam para que a gente consiga explorar todos esses objetivos de uma forma mais plena. Então, o que são dados secundários? Então, os dados secundários, para a gente conseguir entender esse conceito, nós temos que entender qual é a classificação dos tipos de dado segundo a sua originalidade. Então, os dados quanto à sua originalidade podem ser classificados em primários e secundários. Os dados primários, eles são aqueles... Deixa eu colocar o ponteiro aqui. Os dados primários, eles vão ser aqueles que não foram antes coletados, estando ainda em posse dos pesquisadores e que são coletados para atender às necessidades específicas da pesquisa em andamento. Enquanto os dados secundários vão ser aqueles que já foram coletados, tabulados, ordenados e às vezes até mesmo analisados e estão catalogados à disposição das pessoas que estão interessadas. Fontes básicas desses dados secundários são empresas, instituições, serviços padronizados de informação e marketing. Então, vamos lá para a gente conseguir entender alguns aspectos e conceitos importantes de cada um desses tipos de dados. Os dados primários, a gente tem que entender que eles são dados que não foram coletados antes, que vão ser coletados para responder a um problema de pesquisa específico. Então, um pesquisador, ao observar a natureza, ao observar determinado fenômeno, uma lacuna na literatura, formula um questionamento, um problema de pesquisa. E de modo a atender esse problema de pesquisa, ele elabora, ele delineia um experimento. Como experimento, ele delineia uma pesquisa, um estudo. E o resultado da coleta de dados para esse estudo são dados primários. Então, quando vocês decidem submeter um projeto à Plataforma Brasil, por exemplo, ao Comitê de Ética em Pesquisa, os dados que vão ser gerados a partir da pesquisa de vocês são dados ditos primários, certo? Enquanto dados que já foram coletados, tabulados, ordenados e até mesmo analisados são dados ditos secundários. Perfeito? Alguns desses dados, eles são públicos, outros não necessariamente podem ser dados privados, e você tem que pedir autorização para ter acesso a esses dados, certo? Vocês conseguiram entender bem essa diferença de dados primários para dados secundários? Isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. Hoje, nessa apresentação, nós vamos falar especialmente do DataSUS, que é a maior plataforma de dados secundários que a gente tem no Brasil, mas eu vou abordar de forma bem breve, vou citar algumas outras possibilidades também. Então, falando do DataSUS, ele é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil, né, o DataSUS, e ele é parte, né, do órgão da Secretaria de Gestão Estratégica e participativa do Ministério da Saúde. Então, qual vai ser esse objetivo do DataSUS? Vai ser coletar, processar e disseminar informações sobre saúde. E quais seriam essas informações de saúde que o DataSUS disponibiliza? Indicadores de saúde, assistência à saúde, informações epidemiológicas e de morbidade, no que condiz a internações. Então, nós vamos ter, além desses tipos de informação relacionado à assistência à saúde, nós vamos ter também informações sobre gestão e sobre a rede de saúde no geral, com estatísticas vitais, informações demográficas, socioeconômicas, informações de custo de custo de elementos dentro dessa saúde, então informações de gestão em saúde também estão incluídas no DataSUS. Como eu falei, informações financeiras, recurso do Fundo Nacional de Saúde, os créditos aos prestadores de serviços em saúde. Às vezes a gente pensa que a única possibilidade de trabalho que a gente pode produzir é sobre doença. Não, existe também dentro da saúde a parte de assistência, a parte de gestão. Muitos trabalhos, eles visam justamente fazer um levantamento do quanto foi gasto em determinado serviço, ou quanto foi transferido para certo município, quanto foi utilizado. Esses também são dados viáveis que podem ser passíveis de serem utilizados em trabalhos científicos dentro da área da saúde. Então, vou mostrar para vocês a carinha do DataSUS, tá? A carinha do DataSUS é essa aqui. E essas informações, elas estão disponíveis através do sistema do DataSUS, que é o TabNet, que é um sistema de tabulamento de dados do DataSUS.
Perfeito? Então, todas essas informações aqui estão disponíveis para vocês darem uma olhada e acessarem. Indicadores de saúde, assistência, indicadores, informações epidemiológicas e de morbidade, rede assistencial, estatística vitais. O que seriam essas estatísticas vitais? Seria números de nascidos vivos, por exemplo. Informações demográficas socioeconômicas. Aqui a gente tem, por exemplo, o coeficiente de Gini, a gente tem dados demográficos mesmo, de sexo, faixa, de distribuição de faixa etária por município. Então, são esses tipos de informações que constam aqui, tá bom? E aqui tem outras informações de inquéritos que o Ministério da Saúde faz, tá bom? Vocês podem explorar isso com calma ao acessar o site. Falando das informações epidemiológicas, de morbidade, estatísticas vitais, demográficas e socioeconômicas, são as informações que nós mais vamos trabalhar. Então, vamos lá. Informações epidemiológicas e de morbidade. Nós temos todos esses dados à nossa disposição. Morbidade hospitalar do SUS. Essa morbidade hospitalar condiz a todos os pacientes que são internados pelo SUS. Então, por exemplo, o paciente dá entrada no hospital de clínicas da cidade de vocês ou de qualquer outra cidade, e é feita uma ficha de internação para ele, e esse paciente é registrado com aquela determinada comorbidade. Então, para cá, é para esse sistema que vai a ficha desse paciente, o sistema de morbidade hospitalar. Perfeito? Então, a morbidade, anotem isso, ela condiz com as internações hospitalares por determinada doença. Quando a gente fala da terminologia morbidade, que a gente vai falar mais lá para frente, ela não condiz necessariamente à internação. Mas aqui para a gente, quando a gente fala de DataSUS, morbidade equivale à internação hospitalar, tá bom? Casos de AIDS, casos de tuberculose, doenças e agravos de notificação. O que são essas doenças de agravos de notificação? São aquelas doenças, eu não sei se vocês já tiveram essa disciplina de saúde pública, são aqueles agravos que são de notificação compulsória, que devem ser notificados ao Ministério da Saúde até 24 horas após o estabelecimento daquele diagnóstico ou da suspeita diagnóstica. Existem algumas doenças ou agravos que devem necessariamente ser notificados a partir do momento em que você percebe, em que você suspeita de diagnóstico, justamente para que você consiga fazer uma vigilância epidemiológica. Então, sei lá, poliomielite, nem lembro quais são os outros, coqueluche, suicídio, por exemplo, mutilação, violência contra a mulher, porque são doenças e agravos. Tudo isso é de notificação compulsória e vai constar aqui nesse sistema de notificação, nesse sistema de informação que é o SINAM, tá bom? No caso da morbidade, o sistema que a gente vai utilizar é o CIH, o CSIH. Nós temos também controle da esquistossomose, estado nutricional, hipertensão e diabetes, câncer de colo de útero e de mama. Alguns desses sistemas, eles não são tão utilizados. Por quê? Porque, infelizmente, eles não são constantemente atualizados. Certo? Mas, o que eu posso falar? Quais são os sistemas aqui que são atualizados? O SINAM, porque ele é de notificação compulsória. O CIH é bem atualizado. Se duvidar, tem dados do mês passado já lá. E o painel de câncer, o painel de tratamento oncológico, ele geralmente é bem atualizado. O Hiperdia, o CISVAN, eles não são, o CISCOL, o CISMAN, eles não são tão atualizados. Então, vocês podem encontrar dados de 2 anos atrás, às vezes de 3 anos atrás. Contudo, às vezes é bom dar uma olhada para ver se eles atualizam. Olha só, doenças de agravos de notificação, acidente de animais peçonhentos, botulismo, cólera, coqueluche, dengue até, que são dados de dengue, né? Febre amarela, a gente tem arboviroses aqui, doenças infecto-contagiosas no geral. Por que tem mais doenças infecto-contagiosas? Porque esses dados aqui, eles são importantes para a vigilância epidemiológica, tá bom? Então, inclusive, quem faz a atualização desses dados é a vigilância epidemiológica do estado e do município de vocês. Então, isso aqui é muito importante para ter controle dessas regiões. Por isso, a gente tem relatórios da vigilância que são constantemente atualizados para que se tenha uma real noção do quanto esse agravo ele está endêmico, ele está epidêmico naquela determinada região. Então, todos esses agravos vocês podem utilizar para fazer trabalhos. Pode fazer trabalho com acidente por animal peçonhento? Pode fazer trabalho. Botulismo, cólera, dengue. Todas essas doenças aqui, elas são notificadas, então vocês conseguem fazer trabalhos com elas. Quais são as variáveis que vocês vão utilizar nesses trabalhos? A gente já vai discutir.
Além disso, a gente pode utilizar o sistema de morbidade hospitalar do SUS. Esse sistema, a partir do momento que a gente clica aqui, né, vai aparecer essa tabelinha para a gente, e a gente vai escolher se a gente quer as notificações por local de internação ou por local de residência. Geralmente eu escolho por local de residência. Ele vai aparecer também essa opção para nós selecionarmos se nós queremos uma abrangência local, regional ou nacional, tá? Então, ele vai perguntar, você quer os casos por unidade da federação, você quer os casos por região, você quer os casos nacionalmente, então, todas essas opções você pode escolher. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui morbidade hospitalar por local de residência no estado do Amapá, que é o meu estado. Bom? Então, ele vai te dar uma opção de linha, uma opção de coluna, uma opção de conteúdo e de tempo. O que é essa linha e coluna? Por que ele vai dar essas opções? Porque o Tabnet é um sistema de tabulamento de dados. Então, ele vai te dar os dados tabulados já. Por isso que você tem que escolher a linha e você tem que escolher a coluna. Você tem todas essas opções aqui de variáveis. Eu vou mostrar para vocês aqui. Essas são as variáveis, ó. Município, região de saúde, microrregião, porque cada município ele é dividido em regiões de saúde, tá? Por isso que ele dá essas opções aqui. Caráter de atendimento, se foi eletivo, se foi emergência. Ele vai dar aqui capítulo do CID-10 e lista morbidade CID-10. Para quem está começando agora no curso e não sabe o que é CID-10, CID-10 é a classificação internacional de doenças. O 10 é porque é o 10º volume, é a 10ª edição, tá bom? Então, essa classificação internacional de doenças, ela é utilizada para que a gente consiga agrupar e tabelar de forma mais fácil as doenças que são notificadas, tá bom? Então, toda doença, todo agravo em saúde tem um CID-10 relacionado. Por exemplo, você vai ver lá dengue. Alguém quer falar alguma coisa, gente? José Pedro, tá ligado com o microfone. Beleza. Então, por exemplo, dengue. A dengue tem um CID-10. Violência contra a mulher. Também tem um CID-10. Então, todos os agravos em saúde têm um CID-10. Se vocês colocarem lá no Google, CID-10 ou Classificação Internacional de Doenças, tem um livro ou tem alguns aplicativos que já te dão um CID-10 de acordo com a doença, tá bom? Então, tudo tem CID-10. Cólica renal, sei lá, vai ter um CID-10. Perfeito? Então, aqui, de forma a ficar mais sistematizado, mais padronizado, cada doença que você vai escolher, você pode escolher por capítulo do CID-10. Então, o CID-10 ele tem doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças infecciosas, por exemplo, causas externas. Vamos ver o que mais. Basicamente isso. Traumas, se eu não me engano. Então, todas essas classificações são capítulos do CID-10. Por exemplo, o capítulo 9 é o capítulo de doenças cardiovasculares. Então, você pode escolher somente as doenças cardiovasculares para analisar. Bom, e aqui é o período de tempo. Essa apresentação, ela foi feita mais ou menos em agosto, setembro de 2020, ano passado. Então, para vocês verem como o sistema está atualizado, porque tem dados até julho de 2020, e eu acho que eu fiz essa apresentação em agosto ou setembro de 2020. Então, geralmente, o CIH são dados bem atualizados. Essas aqui são as variáveis mais interessantes da gente analisar, que como eu estou fazendo uma análise estadual, eu apontando com a tela com o meu dedo, uma análise estadual, nós vamos ter aqui município como uma variável relevante, capítulo do CID-10, lista de morbidade. Aqui a lista de morbidade é a morbidade em específico, tá? A doença em específico. Faixa etária. Aqui a gente tem duas faixas etárias, porque nós temos diferentes agrupamentos de faixas. A faixa etária 2, ela, se eu não me engano, tem 13 faixas etárias, e a faixa etária 1 tem menos faixas etárias, tá? Mas é só essa diferença entre elas. Sexo e raça cor, todas essas são variáveis relevantes que a gente geralmente vai utilizar para fazer um artigo. Aqui eu fiz uma escolha, lista morbidade na linha, na coluna eu coloquei ano de processamento, a gente pode escolher também ano de atendimento, mas é porque nem sempre o ano de processamento e o ano de atendimento são iguais, já que os dados eles são processados de forma retrospectiva, né? Então nem sempre é igual, eu coloco como ano de processamento, que dá menos confusão na hora de tabelar. Então, lista de morbidade, ano de processamento, e coloquei aqui internações, que é a nossa morbidade, tá? Selecionei aqui um intervalo de 10 anos.
Para vocês selecionarem o intervalo de 10 anos, pessoal, vocês têm que selecionar de janeiro de um ano até janeiro do outro ano, tá? Se eu quero 10 anos, é de janeiro de 2011 até dezembro de 2020, tá bom? Aqui eu coloquei, selecionei as doenças do aparelho circulatório, que é o capítulo 9 do CID-10. Então, observem, vocês têm todas essas doenças aqui. Eu coloquei a morbidade, vai estar na linha, como vocês podem ver. Febre reumática, hipertensão essencial, infarto agudo do miocárdio. E aqui na coluna a gente tem o ano. Então, nós temos 10 anos de análise. Esses são os casos de cada uma dessas doenças que vocês vão observar no sistema. Tá bom? Da mesma forma que eu fiz aqui com ano, poderia ser faixa etária, tá? Poderia ser raça-cor, poderiam ser outras variáveis, sexo. Tudo bem. Eu já aprendi a usar o DataSUS. E agora o que eu posso fazer? O que eu posso fazer com esses dados? Vai produzir, né? Por onde eu começo? Na dúvida, se a gente não sabe por onde a gente começa a fazer um resumo, a fazer um artigo científico, a gente segue o método científico. O que o método científico diz para a gente? Observação da natureza. Na observação da natureza ou de um fenômeno, nós criamos um problema de pesquisa. Do problema de pesquisa, nós criamos hipóteses a partir do nosso background, a partir do nosso conhecimento prévio. Dessas hipóteses, nós criamos objetivos. Dos objetivos, nós delineamos um meio para alcançá-los, que é a nossa metodologia. E da metodologia, nós seguimos para a realização, de fato, da pesquisa, conseguindo os nossos resultados, discutindo eles com a literatura, perfeito? Então, na dúvida, a gente sempre segue o método científico que não tem erro. Nós vamos seguir esse filtro para que a gente possa produzir. Então, esse filtro deve conter 3 elementos. O primeiro elemento é a relevância. Então, a gente tem sempre que pensar se aquela temática que a gente está querendo pesquisar é uma temática relevante para a comunidade acadêmica, para o meio em que a gente vive, que a gente produz, meio acadêmico, meio social, meio epidemiológico. O nosso interesse em pesquisar, porque, obviamente, a gente não pode pesquisar o que a gente não gosta, porque a pesquisa, consequentemente, não vai ser boa. E o impacto social daquilo, que está muito atrelado com a relevância. Tudo certo? Então, vamos dizer que eu quero pesquisar sobre os casos de poliomielite que aconteceram 30 anos atrás. Vamos pensar qual é a relevância e qual é o impacto social, apesar de ser um tema que eu me interesso daquele trabalho. Sempre pensar na relevância e no impacto social que se pode produzir. Da mesma forma, pessoal, a gente pode pensar em uma temática extremamente importante, prevalente, mas sem impacto social. Então, sempre atrelar esses 3 elementos da nossa produção. Eu me interesso, tem relevância, vai gerar um impacto social, epidemiológico interessante. Mas na prática, na teoria é muito bonitinho, né? Mas na prática, como é que eu vou abordar o tema que eu gosto, que eu tenho interesse de pesquisar? A gente tem que considerar alguns fatores externos, porque nem tudo são mil maravilhas. Então, o que a gente considera na hora que a gente vai produzir um artigo com dados da DataSUS? O tempo que a gente tem para produção, eu tenho quantos dias? Eu tenho 1 semana para produzir? Eu tenho 1 mês? Eu tenho 6 meses para produzir? De acordo com esse tempo, a gente vai ter uma metodologia X ou Y. Trabalho mais detalhado ou um trabalho mais enxuto. Editais de submissão. A gente está submetendo esse trabalho para um congresso. O que o congresso diz? O congresso admite trabalhos de dados secundários ou não? Tem congresso que não pode, né? Esse meu congresso, qual é o número de palavras? Qual é a temática desse meu congresso? Então, eu não posso falar sobre dengue em um congresso de cardiologia, que não cabe, né? Então, a gente tem que ter essa delimitação temática de acordo com o congresso. Conhecimento sobre o tema e o método. Assim, geralmente, os temas que a gente conhece, nós produzimos melhor. Contudo, você não pode se limitar necessariamente só porque você não conhece muito bem sobre o tema, não quer dizer que você nunca vai pesquisar sobre ele. Obviamente, você tem que estudar primeiramente o tema para depois pesquisar. Por quê? Porque você tem que estudar primeiramente o tema para depois pesquisar sobre ele. Porque estudando sobre o tema, você vai conseguir escolher o melhor método para conseguir investigar ele. Cada doença, pessoal, cada agravo tem as suas próprias variáveis de interesse.
Então, se eu não conhecer o tema, eu não conheço as variáveis que são interessantes para abordar naquele tema. Então, qual é a minha sugestão? Sempre que você vai pesquisar e você não conhece muito bem sobre aquele tema, pesquise no Google mesmo trabalhos que já foram escritos sobre aquela temática, artigos próximos do que você quer produzir, para que você possa se embasar, para que você possa reproduzir até mesmo a metodologia que ele utilizou. E a relevância da abordagem na situação em questão. Por exemplo, o que significa essa relevância da abordagem? Vamos dizer que eu quero fazer um trabalhozinho descritivo, bem simplesinho, sobre os casos de dengue no município de Macapá, que é o meu município. E eu quero apresentar esse trabalho no Congresso Nacional, né, no Congresso Brasileiro de Infectologia. O meu trabalho vai ser aprovado? Pode até ser aprovado, mas as chances são baixas. Por quê? Porque qual é a relevância de um trabalho municipal em um Congresso Nacional? Mas olha lá, se eu fizer, se o meu município em questão for um município que tiver um dos maiores casos de dengue no Brasil, aí a história já é outra. Eu posso pegar o meu município e traçar um paralelo com o meu estado e com as outras regiões, e com as outras capitais, por exemplo, para tentar verificar por que o meu município tem o maior número de casos. Perceberam como a relevância do trabalho já se tornou um pouco diferente? Então, a gente tem que sempre tentar adequar a relevância e a abrangência do nosso trabalho a um congresso que a gente vai apresentar, ou até mesmo a uma revista que a gente queira submeter o nosso trabalho. Na dúvida, a gente vai seguir sempre essa linha de raciocínio. A temática de interesse, nós vamos delinear objetivos que sejam condizentes, que estejam alinhados com essa temática de interesse, e a partir disso nós vamos descrever, né, nós vamos delinear a nossa metodologia, que é nada mais, nada menos que um meio para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Como fazer para que o meu artigo ele não seja só mais um? Os artigos epidemiológicos, os artigos com dados DataSUS, eles acabam sendo muito comuns. Por quê? Porque não é tão difícil produzir com DataSUS, tá? Como eu estou mostrando para vocês. É uma coisa simples, então muitas pessoas fazem. Então, como fazer para o meu artigo ele não seja só mais um, que ele possa destacar, que ele possa ser aprovado em um congresso? Se a sua temática ela não é nova, né? Se a sua temática ela não é, você percebe que o assunto já é muito batido na literatura, a gente pode inovar na abordagem que a gente vai dar a esse tema e na metodologia. Então, para isso, é muito importante que a gente conheça a temática, como eu havia abordado, e que a gente construa um background para aquela temática, de modo que a gente possa ter uma metodologia que seja condizente com aquele tema. É muito importante comparar resumos ou artigos já publicados sobre esse tema, justamente para que a gente consiga verificar o que não foi abordado num artigo e foi abordado em outro. Às vezes nós temos, por exemplo, 3 artigos sobre um tema na literatura, mas nenhum dos 3 artigos é completo. Mas se eu pegar uma parte da metodologia desse, uma parte desse, eu consigo criar um artigo mais completo, com todas as variáveis que deveriam ser incluídas no artigo e não foram incluídas de forma completa em nenhum dos 3. Conseguiram entender a importância de fazer esse background, ter essa pesquisa prévia? Explorar a realidade local, mas não só a realidade local, mas também comparando essa realidade local com uma realidade estadual, regional. É muito importante também, gente, isso aqui é um tópico bem importante, que você acredite na importância do seu trabalho. Vamos dizer que depois de amanhã vai fechar as submissões para o Congresso X. Bora produzir aqui qualquer trabalho. Eu não sei se é importante a temática que estou produzindo, mas bora só produzir aqui, porque é mais fácil produzir com esse tema. Pessoal, muito cuidado com isso. Às vezes é melhor nem escrever. Por quê? Porque você vai chegar em algum momento, se o seu trabalho for aprovado, na apresentação oral ou no pôster. E você vai ter que explicar para o apresentador por que o seu trabalho é relevante. Praticamente todo apresentador, todo avaliador de apresentação oral faz essa pergunta. Por que você resolveu pesquisar tal tema? Aí você vai responder porque estava acabando o tempo e só tinha esse? Você vai responder porque era mais fácil? Não, você tem que ter uma resposta na ponta da língua. Por que ele é importante? Tá? Por que ele é relevante para você e para a sociedade, para a comunidade acadêmica? Saiba disso. Isso é muito importante. Bom, se você não acredita na importância, né, pelo menos
disfarce e crie para si mesmo uma importância para você falar na hora. Certo, pessoal? Eu gostaria de trazer para vocês, antes da gente falar desses conceitos, vocês têm alguma dúvida? Já estamos aí com 30 minutos. Alexandre, eu tenho uma dúvida. Lá no Datações ainda. Lá quando eu pesquisei sobre o SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade, nas colunas, há dois termos que eu não consegui entender ainda, que é o óbitos por residência e óbito por ocorrência. Qual é o significado desses dois termos na tabulação? Óbitos por residência, óbitos por... Você tem que ver assim, a residência é da naturalidade do paciente, onde ele reside, e não de onde ocorreu o óbito. Essa é a diferença, entendeu? Eu geralmente coloco por residência, na residência, certo? Não coloco por ocorrência ou por local de internação. Tudo bem, então. Beleza? Escolhe um dos Mas dois, assim, eu então, vou te dar uma dica para tu analisar mortalidade de forma mais fácil. Quando tu vai lá no CIH, no sistema de internações hospitalares, lá de morbidade, tu pode selecionar se tu quer internação ou se tu quer óbito. Aí esse óbito, ele já vem direto do sistema de informação de mortalidade. Aí tu pode pesquisar tanto morbidade quanto mortalidade no mesmo sistema, entendeu? Entendi. Pô, boa dica mesmo, valeu. Obrigado, Alexandre. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Os conceitos até aqui? Não? Então vamos lá. Vamos conhecer alguns conceitos que são importantes para que a gente possa descrever a metodologia do nosso trabalho. O primeiro conceito é o conceito de morbidade. Como eu falei para vocês, a morbidade é o número de pessoas que vão sofrer, que vão estar acometidas por determinada doença, tá bom? Na prática, a morbidade que a gente vai se referir nos nossos trabalhos, quando a gente vai falar de perfil da morbidade, de certo acometimento, de certa doença, a gente está se referindo às internações por aquela doença, tá bom? Por quê? Porque não tem nenhum sistema que nos diga exatamente as pessoas que são acometidas por aquela doença, tá bom? Por quê? Porque a gente teria que fazer um rastreamento universal em todo mundo. Vocês conseguem entender isso? Por exemplo, morbidade por diabetes. Como é que a gente vai saber? Não é notificação compulsória. Então, é muito difícil. Então, a gente só consegue saber o número de pessoas que são internadas, por exemplo, por uma emergência relacionada a diabetes. Certo? Emergências metabólicas, por exemplo. Mortalidade. A mortalidade é o número de mortes registradas em uma certa unidade geográfica em determinado período de tempo. Então, vamos lá. Como é que eu calculo a mortalidade? A mortalidade ela vai ser aferida justamente pelo número de óbitos dividido pelo número de pessoas que habitam aquela determinada região, certo? Então, por exemplo, se a população do Amapá é 500 mil habitantes, tá? Então, eu vou pegar o número de óbitos e vou verificar a população daquela região, daquele local, durante o período que aconteceram esses óbitos, e vou dividir para eu descobrir o coeficiente de mortalidade durante aquele período, certo? Então, a mortalidade é o número de óbitos pelo número de pessoas no total daquela população durante aquele período de tempo em que os óbitos aconteceram. A letalidade, diferente da mortalidade, ela já faz diferença com o número de mortes por pessoas que apresentam um desfecho. Então, o nosso denominador, a nossa razão, já não vai ser pelo total de pessoas, mas sim pelas pessoas que estavam acometidas por aquela doença. Como eu falei para vocês, a gente teria que ter um número total de pessoas que estão acometidas por aquela doença e a gente, infelizmente, não tem. Nós só temos em alguns casos bem específicos de doenças que têm notificação, que todos os casos têm que ser notificados, né? Então, a gente consegue saber as pessoas que ficaram doentes e as pessoas que morreram por aquela doença como complicação. Então, nesses casos, sim, a gente consegue ter letalidade, porque a gente pega o número de óbitos e divide pelas doenças notificadas pelos casos notificados daquela doença, tá bom? Então, não é para tudo que a gente vai ter letalidade. A gente consegue fazer mortalidade para todos, porque a gente tem o óbito de todos, mas, infelizmente, de letalidade a gente não vai conseguir fazer para todas as doenças. A incidência é a fração no grupo de pessoas que inicialmente estavam livres de doença ou daquele desfecho e vão desenvolver aquele desfecho durante determinado período de tempo. Ou seja, vocês conseguem entender
que toda notificação compulsória de doença é um caso relacionado à incidência e não à prevalência de certa doença? Por quê? Porque toda vez que alguém é notificado com dengue, é um caso novo, é uma pessoa que não tinha dengue e vai passar a ter dengue. Conseguiram entender? Então, geralmente o SINAM, você vai fazer trabalhos com esses dados de notificação, são dados de incidência, porque são os casos novos daquela doença naquele ano. Perfeito? Diferentemente do conceito de prevalência. A prevalência vai ser a fração de um grupo de pessoas que possui certa condição em um dado momento. Tá bom? Então, a prevalência, ela geralmente não está relacionada com as notificações, porque as pessoas, elas não tinham a doença e passaram a ter. Se a gente tivesse um sistema para conseguir rastrear as pessoas com diabetes, por exemplo, nós teríamos a prevalência de pessoas com diabetes naquele período de tempo. Perfeito? Por que é importante que a gente conheça esses conceitos epidemiológicos? Para que a gente consiga escrever e entender a metodologia dos trabalhos que a gente está produzindo ou está lendo. E qual vai ser o tipo de estudo que a gente vai utilizar, certo? Para determinados tipos desses conceitos que a gente trabalhou, alguns estudos eles já são mais adequados. Nós temos estudos qualitativos ou quantitativos. Os dados com DataSUS, nós vamos trabalhar com números, com dados numéricos, então todos os nossos estudos serão quantitativos. Descritivos ou analíticos. Isso aqui, pessoal, se refere ao tipo de estatística que a gente vai utilizar. Estudos que meramente descrevem uma população, descrevem dados dessa população, como média, coeficientes, percentuais, são estudos descritivos. Estudos que testam hipótese, que fazem o que a gente chama de estatística inferencial, ou seja, que tentam inferir dados de uma população a partir de testes estatísticos, a gente chama de estudos analíticos. Então, os nossos estudos com dados com DataSUS vão ser quantitativos e, em suma, descritivos, tá bom? Existem outros tipos de estudo que também podem fazer parte dessa classificação, né, desse delineamento. Os estudos com dados DataSUS geralmente são estudos ditos ecológicos. O que é um estudo tipo ecológico? Um estudo ecológico é o estudo que a gente trabalha não com o indivíduo, não com uma unidade de estudo, mas sim com populações. Por exemplo, se eu estou fazendo um estudo sobre casos de dengue na região amazônica e eu estou aferindo o percentual de casos por estado da região, vocês concordam que as minhas unidades de pesquisa são os estados, são grupos populacionais e não pessoas especialmente? Então, nesse caso, é um tipo de estudo que a gente chama de ecológico. Por quê? Porque ele trabalha com população, com grupos de pessoas. Grupos de pessoas são as unidades de pesquisa que a gente trabalha. Comparações entre esses grupos. Certo? Então, em suma, são estudos do tipo ecológico. O nosso estudo também ele pode ser uma série temporal. Quando a gente pega um intervalo de tempo geralmente superior a 5 anos, 8 anos, 10 anos, e faz uma análise do percentual de casos, do número de casos que variam durante esse intervalo de tempo. Isso é uma série temporal. Geralmente, essa série temporal ela envolve algumas metodologias específicas, como regressões lineares, como regressões logísticas, perfeito? Então, geralmente, essa série temporal envolve o uso de estatística mais específica. Bem? Então, geralmente, o nosso estudo vai ser o quê? Como é que a gente vai descrever esse estudo? Vai ser um estudo de caráter quantitativo, descritivo, ecológico ou até mesmo uma série temporal. A gente vai descrever dessa forma mesmo. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, ecológico, de caráter epidemiológico. É assim que vocês vão descrever na metodologia de vocês. Como é que, de modo geral, a gente estrutura um artigo e, claro, isso se reflete para um resumo também para um congresso? Primeiramente, a nossa introdução. E quais são os elementos que devem estar contidos nessa introdução? Primeiro, conceitos daquela doença ou do que a gente está trabalhando. A epidemiologia daquela doença, a epidemiologia internacional, nacional e local, se for viável para que você descreva, tá? E, ao final, o seu objetivo, tá bom? Então, na introdução, o que você vai falar? Conceito da doença. A dengue é uma doença, é uma arbovirose transmitida tal. Pode falar um pouquinho do ciclo da doença. Em um parágrafo, no máximo 2.
Nos próximos 2 parágrafos, você vai falar da importância, da relevância epidemiológica dessa doença a nível internacional, nacional e local, principalmente dando enfoque no nível nacional, se o trabalho for nacional, e local, se o trabalho for local. Tá bom? Descreva em dados mesmo por que aquilo é relevante. E isso vai ser, principalmente, a justificativa do seu trabalho, o porquê da existência dele. E, por último, no último parágrafo da introdução, vem o seu objetivo. Bom, considerando-se o exposto, ou isto exposto, o presente estudo objetiva, analisar o perfil epidemiológico dos casos de dengue no município de Macapá entre os anos 2015 a 2020. Um exemplo, tá bom? Após a introdução, vem a metodologia. O que deve conter a metodologia? O tipo de estudo, é descritivo, quantitativo, ecológico, transversal. A coleta de dados, como é que você coletou esses dados, quais foram as variáveis que foram utilizadas, você coloca lá, no seu artigo. Os dados, a origem dos dados são secundários, e foram retirados do DataSUS, pode colocar entre parênteses lá o site do DataSUS, do sistema de informações hospitalares, e fala das variáveis que você utilizou, sexo, região, período de tempo, faixa etária, cor, raça, descreve as variáveis que foram utilizadas. Análise e tratamento dos dados. De que forma os dados foram tratados? Você pegou os dados da plataforma, exportou eles para o Excel, você tabelou esses dados, após o tabelamento, você escreveu eles de acordo com as frequências relativas, frequências absolutas, você tratou estatisticamente eles de alguma forma, com média, mediana, medidas de tendência central e de variabilidade, como desvio padrão, variância, amplitude. Então, tudo isso você vai descrever. Realizou algum teste estatístico, teste de associação, como teste Q quadrado, teste exato de Fischer. Realizou algum teste mais específico, como testes de diferença de médias, como o teste T, ou teste de diferenças de medianas, como o teste de Kruskal-Wallis, enfim. Testes estatísticos e a forma que você tratou os dados. Um parágrafo para isso, tá bom? Um parágrafo para cada. Um parágrafo para o tipo de estudo, um parágrafo para a coleta de dados, um parágrafo para análise e tratamento de dados. Considerações éticas. Tem que ter em todo estudo. Último parágrafo da sua metodologia. O que você vai falar? Vai falar, uma vez que esse estudo é realizado com dados secundários, dispensou-se a utilização, dispensou-se o Comitê de Ética em Pesquisa, de acordo com as resoluções 466/tal. Então, coloquem as resoluções do Comitê de Ética. Depois, você vai ficar mecânico, vocês vão copiar de um artigo que vocês fizerem e colar em outro, porque isso tem que estar presente em todo o artigo, tá? Sendo ele com dados originais ou com dados secundários. Tem que falar que você dispensou a utilização do comitê, dispensou passar o artigo pelo Comitê de Ética, porque você utilizou dados secundários. Tem que falar que você respeitou as resoluções do CEP-CONEP, tá? Do Comitê de Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde e tal. Tá bom? Coloca lá as resoluções. Resultados. O que deve conter nos resultados? Os resultados, eles devem estar alinhados com o objetivo da pesquisa que você delimitou. E ele deve resumir de forma bem sintética, de forma direta, os seus dados, tá bom? Então, tudo que você falou que coletou de informação e todo o tratamento de dados que você deu na metodologia, você tem que descrever nos seus resultados. Feito? Então, você disse que você fez média, mediana, você disse que você tabelou por sexo, por raça, coloque nos resultados. A gente vê muito corrigindo o artigo que o pessoal diz que fez uma coisa na metodologia, mas cadê nos resultados? Muito importante é que nos resultados você não discute com a literatura, você não dá motivo para aqueles dados estarem ali. Você não diz, isso aconteceu por conta disso. Não. Isso você guarda para o próximo tópico. Aqui você só descreve os seus dados. Mais eficiente ainda se você o fizer utilizando telas, utilizando figuras, utilizando gráficos. Porque lembre que o artigo não é para você, o artigo não é só seu, o artigo é do leitor. E o objetivo do conhecimento científico é ser repassado, é ser transmitido. Então, você faz um resultado para que ele possa ser interpretado de forma eficiente por um leitor, certo? Então,
Então, faça da forma mais didática possível. Escolha gráficos que sejam fáceis de serem interpretados, que possam evidenciar de forma mais importante os dados que você coletou. Já vai falar um pouquinho desses gráficos. Na sua discussão, então, cada resultado ele precisa ser discutido. Se você mostrou que o perfil epidemiológico é com sexo masculino, é mais predominante no sexo masculino, explique o porquê disso. O que você vai utilizar para explicar o porquê da sua cabeça? Fonte, votos da minha cabeça? Não. Literatura ou outros artigos. Deve indicar convergências e divergências da literatura. Artigos que concordam, artigos que discordam de você. Nacionalmente, o fenômeno que está acontecendo no seu estado, no seu município, ele acontece em outros municípios, ele está acontecendo a nível nacional, a nível internacional. Por exemplo, vamos dizer que aqui no Amapá os casos de dengue estejam crescendo vertiginosamente, mas nos outros estados da região norte, você pesquisa trabalhos nesses outros estados e todos eles demonstram que o perfil da dengue tem se mantido estável. No Brasil, tem se mantido estável. O que está acontecendo? Isso é algum problema, provavelmente de origem local. Vamos estudar isso com mais calma. Então, é isso que deve ser abordado na sua discussão. Geralmente, já vou falar disso, vamos guardar aqui para a conclusão. Na conclusão, o que você vai fazer? Retoma os objetivos. Primeiro parágrafo da conclusão, você vai dizer o quê? Este estudo teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico, descreve o objetivo, repete o objetivo. Se você estiver escrevendo um artigo, repete o objetivo, não tem problema nenhum nisso. Por quê? Porque o leitor, ele não vai ter que voltar na sua introdução para reler o seu objetivo. Ele já vai ver aqui, o objetivo dele foi esse. Será que ele cumpriu os seus objetivos? Agora a gente vai lá e resume os resultados. Então, o que a gente vai ver? Na conclusão, vai estar escrito assim. O objetivo deste estudo foi analisar o perfil epidemiológico da dengue no estado do Amapá durante uma década. Ponto. Aí você faz um resumo do perfil epidemiológico encontrado. Se o seu objetivo era analisar o perfil, você vem lá e diz: o perfil encontrado, o perfil observado durante esse estudo foi tal. Por quê? Porque assim vai ficar mais claro para o seu leitor que você cumpriu seus objetivos. E é esse o papel, né, do seu estudo, cumprir os seus objetivos. Ele vai ficar muito óbvio que esses objetivos foram alcançados. No final das suas conclusões, você ressalta também as limitações do seu estudo e propõe perspectivas futuras de estudos que devem ser realizados. Essas limitações, elas podem ser colocadas elas podem ser colocadas tanto nas conclusões como no final da discussão, tá bom? Vocês vão ver as limitações do estudo sendo colocadas tanto na discussão quanto nas conclusões. Usualmente, Alexandre, quais são as limitações do meu estudo? O estudo de vocês é um estudo observacional, tá, do tipo ecológico. Estudos ecológicos com dados secundários têm sempre a mesma limitação. É um viés de seleção. O que é um viés? Viés é qualquer tipo de erro que pode desviar para o caminho errado a interpretação do seu artigo, para longe da verdade. Então, isso é um viés. Então, a gente tem um viés que a gente chama de seleção. E esse é o principal viés que está presente em estudos com dados secundários. Por quê? Porque dados secundários podem ser subnotificados. Tá bom? Então, nem todos os casos eles são notificados. E por isso a gente pode ter valores que não são tão fiéis à realidade. Então, essa é a principal limitação. Esse é o principal viés do seu trabalho. Relate ele quando você vai fazer um artigo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tem mais uns 20 minutinhos aí de capacitação. Talvez menos. Uma dúvida, galera? Não, tudo certo até aqui? Tá tranquilo, Alexandre, eu acredito. Beleza, se tiver rápido, vocês falam, gente. A gente vai voltando, tá? E quais são as formas que a gente pode fazer a representação desses dados durante os nossos resultados? Vocês podem utilizar gráficos de linha, a exemplo desse aqui. Essa aqui é uma variação temporal do coeficiente de incidência de internações e de mortalidade por 100 mil habitantes. Então, a gente tem uma série temporal aqui e a gente vai observar a variação temporal nessa série. Então, a gente tem aqui todo o Brasil, ó, em azul, e todas as regiões.
observem que os gráficos de linha, eles são muito bons variações de tempo por gráficos de barra. Pode representar por gráfico de barra? Pode. Mas observem como aqui é muito mais fácil da gente entender a evolução temporal dos dados. Observem como é claro como os dados evoluíram, tanto para crescente quanto para decrescente. Não é muito mais claro aqui no gráfico de linha? Então, sempre que vocês tiverem variações temporais, utilizem gráficos de linha. Aqui, ó. Nesse caso aqui, eu utilizei tanto um gráfico de barra quanto um gráfico de linha, porque eu fiz um gráfico combinado, eu fiz um gráfico misto. No eixo X, eu coloquei o ano, de 2008 a 2017, e no eixo Y, eu coloquei o número de internações por neoplasia de estômago, aqui no lado esquerdo, e a taxa de mortalidade ajustada por neoplasia de estômago, aqui do lado direito, tá bom? Então, eu utilizei um gráfico de linha, para a gente compreender aqui essas internações e essa mortalidade ajustada, e eu utilizei um gráfico de barra, aqui embaixo, para observar as internações no estado. Alexandre, não tem muita informação nesse gráfico? Tem. Mas isso aqui foi para um pôster de um congresso. Um congresso você tem pouquíssimo espaço. Então, você tem que apresentar muitos dados em um espaço pequeno. Então, se fosse um artigo, eu dividiria esse gráfico em 2 gráficos, provavelmente. Tá bom? Um gráfico de barras e um gráfico de linhas. Como eu fiz aqui. São 2 gráficos de linha. Um para óbito e outro para internação. Eu faria a mesma coisa se estivesse num artigo. Esse aqui foi para um artigo. Esse aqui, um artigo e uma apresentação oral. E esse aqui foi para um banner. Então, eu tive que condensar as informações. Mas observem que isso aqui pode também ser feito. Contanto que você explique bem na hora da apresentação, não vai ter confusão alguma. Outros gráficos que vocês podem utilizar são gráficos de barra. Distribuição etária, elas são bem interessantes de serem representadas por gráficos de barra. Como vocês conseguem perceber, aqui tem tanto a distribuição etária por sexo, quanto a gente tem a razão de gênero também, tanto da mortalidade quanto da morbidade. Esse gráfico aqui é do tipo pirâmide. Ele é bem interessante de ser feito, mas ele é bem difícil de fazer, vou confessar para vocês, que dá um trabalhinho. Ele é feito pelo Excel. Se vocês quiserem aprender, é só digitar lá no YouTube como fazer pirâmide no Excel, gráfico de pirâmide em barra no Excel. Dá um trabalhinho, mas fica bem bonito, como vocês podem observar. Isso aqui é um tipo de cálculo que a gente chama de razão de gênero ou razão de sexo. Eu gosto muito desse cálculo. O que ele faz? Ele divide o número de casos do sexo masculino pelo número de casos do sexo feminino, tá? Divide um gênero por outro. Assim a gente consegue saber o quanto um é mais prevalente que outro. Então a gente consegue ver aqui, essa é uma distribuição por faixa etária, tá bom? Então o que a gente consegue observar aqui, ó? Olhem como isso é interessante. O primeiro aqui é de morbidade, o segundo é mortalidade. A gente observa que na morbidade por infarto agudo do miocárdio, aqui nesse primeiro gráfico, ó, a gente não tem uma diferença tão grande aqui na morbidade em cada uma das faixas etárias, exceto que a população aqui de quantos anos? A morbidade é maior. Acho que é a população de 0 a 19 anos. A diferença da razão é maior. Mas quando a gente observa aqui, no que condiz a mortalidade, essa faixa etária de 20 a 29 anos, a razão de sexo aumenta muito, muito exponencialmente. Então, esse gráfico ele é bem interessante para a gente conseguir entender essa razão de sexo ou razão de gênero em determinadas doenças. Bom, só um exemplo de vocês, de tipos de gráfico que a gente pode fazer. Outros tipos de gráfico de barra. Todos esses gráficos aqui, tá, gente? A gente faz pelo PowerPoint ou pelo Word mesmo. Só esse gráfico aqui em pirâmide que ele é feito pelo Excel, porque ele é mais chatinho. Essa distribuição aqui, eu gosto de fazer ela por raça-cor, que observem como fica fácil da gente conseguir identificar qual é a raça-cor mais prevalente em cada uma dessas regiões. Observem que no sul a gente tem a branca como a mais prevalente,
Enquanto nas demais regiões, principalmente norte, nordeste, a gente geralmente tem a parda, né, como a mais prevalente de raça cor. A gente consegue observar isso com facilidade aqui. É visualmente melhor para você enxergar, para o avaliador do trabalho enxergar, para o leitor enxergar. Tudo isso aqui é feito dá para fazer pelo Word, dá para fazer pelo Excel, dá para fazer pelo PowerPoint. Gráficos de pizza são muito utilizados também, tá, pessoal? Mas eu vou fazer um pedido para vocês utilizarem gráficos de pizza quando vocês forem apresentar trabalhos em congresso e quando vocês forem apresentar banner, pôster. Não coloquem gráficos de pizza em artigo, não fica muito bacana, tá? Deem preferência para tabelas quando vocês forem falar de percentuais, assim. Então, gráficos de pizza não são tão utilizados em artigos, não pega muito bem, não é muito científico. O Bruno entende o que eu estou falando, mas em pôster, em apresentações orais, é ok vocês utilizarem, beleza? É bem esquemático, bem fácil de compreender. Eu fiz a distribuição de acordo com a região aqui em gráficos de pizza, que é bem fácil de fazer, é bem tranquilo de entender, então não tem nenhum problema. As tabelas, pessoal, elas vão ser muito úteis para vocês, principalmente em artigos, já que resumo não dá para colocar tabela, né? Mas pode colocar em apresentação oral. Mas aqui eu falo especialmente em resumo. Em artigos. As tabelas, elas geralmente seguem uma estrutura bem definida. Geralmente é essa estrutura aqui que vocês podem observar. Ou seja, as tabelas, elas não têm linhas verticais, elas só têm linhas horizontais. Isso é em toda revista que você vai publicar, é essa norma que elas seguem. Tabelas só com linhas horizontais. Tá? Sexo, raça, cor, faixa etária, tudo aqui bem dividido. Número, frequência absoluta, percentual, frequência relativa. Tá bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo ok? A gente vai analisar, então, um resumo, para a gente conseguir ver um exemplo mais prático do que a gente está conversando. Eu trouxe um resumo de um trabalho que eu apresentei no Congresso de Urgência e Emergência, brasileiro de Urgência e Emergência, que foi a análise de tendência e aspectos epidemiológicos da morbimortalidade por infarto agudo do miocárdio no Brasil. Então, eu trouxe esse resumo para vocês conseguirem colocar um pouco em prática a análise do que a gente acabou de descrever. Vamos ler o resumo, a introdução desse resumo. Olha a introdução. O infarto agudo do miocárdio é caracterizado pela morte de cardiomiócitos por um processo isquêmico significativo e sustentado, derivado de um desequilíbrio entre suprimento e demanda. O que eu fiz aqui? Eu fiz a contextualização e a apresentação de conceitos. Com a transição epidemiológica, a importância da abordagem ao tema tornou-se vital, por tratar-se de importantes casos de mortalidade. Com essa linha aqui, eu justifiquei a existência do meu trabalho. Por que é importante fazer um trabalho sobre IAM? Justamente, porque com a transição epidemiológica, a importância da abordagem ao tema tornou-se vital. Beleza? Então, essa é a minha justificativa. Sempre que você for escrever um resumo, as primeiras duas linhas têm que ser dedicadas à apresentação da temática, à contextualização sobre o que você vai trabalhar, e a segunda frase, geralmente, é para sua justificativa. Vamos lá para o objetivo. Analisar a tendência e delinear o perfil epidemiológico da morbimortalidade por infarto agudo do miocárdio no Brasil, no período de 2010 a 2019. Observem aqui que o objetivo ele é direto. Sempre deve conter verbos no infinitivo. Analisar, delinear. Aqui eu fui um pouco ousado e eu coloquei dois objetivos, tanto analisar a tendência como delinear o perfil epidemiológico. Tá bom? Mas, geralmente, a gente só tem um verbo. Geralmente é só analisar o perfil epidemiológico, ou delinear o perfil, ou só analisar a tendência. Aqui eu fui um pouco ousado e coloquei os dois. Bora para a metodologia. Trata-se de um estudo descritivo analítico, do tipo série temporal. Poderia ter colocado aqui poderia ter colocado também que era um estudo quantitativo, poderia ter colocado que era um estudo ecológico. Poderia, tá bom? Não quis, mas poderia ter colocado, estaria correto. Com coleta no sistema de informação sobre mortalidade e sistema de internações hospitalares, disponíveis na base de dados DataSUS. Como eu respondi a pergunta lá atrás, tudo isso aqui foi no mesmo sistema, tá? Mas tinha dados do SIM e do CIH. A amostra foi determinada conforme variáveis do capítulo 9 do CID-10. O
calculou-se os coeficientes de incidência de internação e de mortalidade por 100 mil habitantes, segundo as projeções populacionais do IBGE, determinando a tendência por regressão linear simples, com valor de P, tá? Isso aqui é um tipo de cálculo estatístico, e a variação anual foi analisada pelo coeficiente de regressão. Isso aqui é uma parte mais estatística. Então, observem que eu descrevi o meu tipo de estudo, eu descrevi as variáveis que eu utilizei, e eu descrevi também os cálculos estatísticos que eu fiz. Eu trouxe esse resumo também porque ele tem resultados e discussões juntos. Geralmente no resumo é só resultados, né? Mas eu trouxe aqui uma parte da discussão também para a gente conversar um pouco sobre. Isso aqui é um resumo, tá? Olha lá. Registrou-se tantas internações no Brasil, com o coeficiente médio de internações esse aqui, observando-se o Sudeste com o maior número de casos, eu coloco sempre percentual do lado, seguido pelo Sul. Padrão que se modifica no coeficiente de incidência médio ajustado, com o Sul em primeiro lugar, depois Sudeste, ambos tendo o Norte como em última posição. Aqui é a minha justificativa agora, ratificando a influência de fatores condicionantes ao desenvolvimento, como o estresse. Demonstrou-se tendência crescente no comportamento do coeficiente de incidência nacional, caráter presente em todas as regiões. Aí eu falei agora das variáveis sociodemográficas. Por quê? Porque até aqui, pessoal, eu falei do quê? Eu falei da tendência, analisar a tendência. Agora eu vou delinear o perfil. Ó, no que condiz as variáveis sociodemográficas, a cor-raça mais prevalente foi a branca, o sexo masculino predominou, e aí coloquei a justificativa dada a maior prevalência de comorbidades e hábitos de risco na primeira população. Coloquei aqui também a faixa etária. Da mesma forma que eu fiz aqui com as internações, eu fiz com os óbitos. Por quê? Porque o meu objetivo era analisar o perfil da morbidade, das internações e da mortalidade. Então, tudo que eu fiz para morbidade, eu tenho que fazer para mortalidade. Mesma coisa. Qual foi minha conclusão? Observou-se uma tendência crescente das internações e da mortalidade para IM no Brasil, tanto no que tange aos valores brutos, quanto aos ajustados, ou seja, os coeficientes, fazendo-se essencial maior articulação dos serviços em saúde na combinação de políticas preventivas e de intervenção. Sempre colocar, pessoal, uma propostazinha de intervenção na sua conclusão, igual no Enem. O perfil de acometimento demonstrou maiores internações e óbitos no sexo masculino, na cor branca, enquanto maior mortalidade na faixa de 50 a 59 anos e mortalidade na faixa de 70 a 79 anos. O que foi isso? Eu estou resumindo os meus dados, porque na conclusão, lembre-se, eu tenho que, no meu artigo, eu retomo meu objetivo e faço uma síntese. Essa aqui foi a minha síntese. Como isso aqui era um resumo, não deu espaço para fazer uma intervenção grande, para retomar o objetivo, mas deu para entender que a gente tem que fazer uma síntese do que a gente encontrou nos resultados e na discussão. E Alexandre? Oi. Só uma pergunta, porque eu vejo algumas pessoas falarem que é melhor ou mais recomendado usar só porcentagens e não usar muitos dos dados brutos. Aí eu vi que tu colocou aí os dois. Aí tu recomenda usar os dois ou mais a porcentagem? Nunca tive problema. Mas, por exemplo, você pode... O que eu geralmente coloco? Para descrever os dados totais, eu coloco o dado bruto. Por exemplo, observa aqui que eu coloquei o dado bruto aqui, do total de internações. Aí, se eu fosse distribuir essas internações de acordo com a região, com as regiões do Brasil, eu poderia só colocar percentuais, entendeu? Entendi. Esse aqui é o Brasil, porque eu já dei o total. Aí eu poderia colocar região sul foi tantos por cento, região norte tantos por cento, sem nenhum problema. Aqui eu tinha espaço, coloquei. Porque às vezes não faz muita diferença, porque são palavras e não caracteres. Entendeu? Aí um número, olha, observe, isso aqui, olha, é uma palavra só, porque não tem espaço. Tudo isso aqui é uma palavra. Então não faz diferença. Entende? Entendi. Não vai contar mais. Tudo certo. Alguma dúvida, gente? Já estamos nos encaminhando para o final. Quais são as nossas mensagens para casa, nosso take home message? O DataSUS ele é uma fonte importante de dados secundários de saúde, então
vocês vão utilizar muito DataSUS durante a vida acadêmica de vocês, caso vocês queiram produzir. Conhecimento e relevância do tema. Eles são muito importantes para embasar a produção de vocês, para que vocês delineiem a melhor estratégia de metodologia a ser seguida, para que vocês aproveitem melhor o tema. E conhecimento de conceitos epidemiológicos, ele é muito importante para que você possa desenvolver metodologicamente seu trabalho. Por quê? Porque eu não posso falar que eu estou calculando o coeficiente de mortalidade, coeficiente de morbidade, coeficiente de mortalidade, sem saber o que é mortalidade e o que é morbidade. Porque no seu artigo, no resumo não, mas no artigo você tem que falar como é que você calculou cada coeficiente. Se você não souber, você não vai conseguir descrever. A estruturação de um resumo e um artigo, eles vão seguir etapas métricas e informações necessárias muito bem definidas, de modo que tem que conter o mínimo para o seu artigo ser aprovado. Pessoal, 80% dos trabalhos com DataSUS, apesar de serem simples, não tem isso aqui que eu falei para vocês. Não tem o mínimo necessário. Então, fazer isso aqui é quase certeza que o seu trabalho vai ser aprovado, porque tudo que um corretor quer ler é um trabalho redondinho. Na maioria das vezes, ele não quer ler um trabalho complexo. Ele só quer ler um trabalho que faça sentido. Ou seja, um trabalho que a introdução, o objetivo, a metodologia, os resultados e a discussão e a conclusão conversem entre si. Que você cumpra o seu papel. Ele não quer um trabalho complexo, na maioria das vezes. Ele quer um trabalho metodologicamente bem desenhado. É isso que ele quer ler. Tudo que conforta o coração de um corretor, o Bruno sabe disso. É um trabalho bem bonitinho. Um trabalho redondo. Né? Nada muito... nada que fuja muito disso. Eu espero ter ajudado, de certa forma, vocês a compreender melhor essa temática. Aqui o meu e-mail e o meu perfil no Instagram, caso vocês queiram entrar em contato comigo. E agora a gente pode dedicar um momento às dúvidas que vocês possam ter, caso vocês tenham perguntas, caso vocês queiram que eu mostre mais alguma coisa para vocês, também pode ficar à vontade. Eu até tinha separado um artigo aqui para a gente dar uma olhada, que foi feito com DataSUS. Olha, tem muito artigo publicado, pessoal, em base de dados que foi feito com DataSUS. Olha, esse artigo aqui foi feito com DataSUS. Então, tem muito trabalho que é feito com DataSUS, muito mesmo. Joguem no Google que vocês vão saber. Coloca tipo doença. Dengue, DataSUS. Brasil, PDF. Vocês vão encontrar muito trabalho feito com DataSUS, gente. Muito, muito mesmo. Publicado e muito bem publicado, viu? Revista brasileira e tal. Ei, Ale, tá me ouvindo? Tô sim. Eu já te deixo ser nosso monitor de pesquisa. Pra UEPA. Então, o Bruno, ele saiu ainda agora, ele pediu para eu assumir, né, no final. Foi maravilhoso, né, a segunda aula, pelo menos que eu assisto aqui contigo, que, nossa, parece que tu já tens uma formação prévia antes? Formação não, prévia? Não. Impressionante. 23 aninhos só nas costas. Ih, só 23? Meu Deus. Muita experiência mesmo. E particularmente para o meu semestre, né, a gente viu bastante coisa do que tu falou, então serviu para reforçar ou para recordar, então foi bem útil para mim e para o pessoal da minha turma que está aqui também. Bom, eu queria agradecer pela sua presença, né, novamente. Lembrar que assim como a primeira, essa foi maravilhosa também, e que você está sempre convidado, beleza, para participar das nossas reuniões, sinta-se sempre à vontade, entendeu? E é basicamente isso. Gostaria de agradecer de novo, e se alguém tiver alguma dúvida que não quis expor aqui, a gente pode conversar com a Lei, né, no Zap, no Telegram, mas pelo Telegram que tu fala, né, Lei? Pode mandar no WhatsApp também, sem problema, pode mandar no Instagram. Uhum. @Lei_Meirelles. Podem me mandar as dúvidas por lá ou pelo WhatsApp. Eu tô lá pelo Telegram, que é mais fácil de encontrar talvez o meu contato por lá, mas se vocês pedirem pros meninos, eles repassam.
sem nenhum problema, caso vocês queiram outras capacitações, sintam-se à vontade para pedir. Eu gosto muito dessa temática, eu gosto muito de falar de estatística também aplicada a esses estudos com dados secundários. A gente tem um universo aí para falar de dados secundários, que foi básico para vocês, porque senão a apresentação ia ficar extremamente longa e cansativa. Então a gente pode tanto partir de uma análise somente descritiva, quanto para uma análise mais analítica, mais rebuscada, como foi essa que eu mostrei para vocês, fazendo série temporal. Então, vocês podem encontrar de tudo com o DataSUS, porque dá para fazer muita coisa com ele. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, eu vou ficar aqui mais um tempinho. Posso ficar para tirar essas dúvidas de vocês, não se sintam acanhados. Certo. Então, enquanto a lei fica aqui mais um pouco, gente, eu vou mandar o link do formulário de presença, tudo bem? Peço que vocês assinem. Quem sair sem assinar, já sabe que eu vou puxar a orelha depois, tá? Mas fiquem à vontade para perguntar. E é isso, no mais, gente. Muito bom o número de pessoas. Foi. O número de pessoas na reunião, gente. Que surpresa. Não deixo ninguém faltar, não. Quem falta, eu perturbo. Também hoje tem Calorinho que tá entrando aí. Vai começar a participar das reuniões mensais, então o público aumentou bastante. Isso, batemos 50 pessoas hoje. Bom, no mais, quem não tiver nenhuma dúvida, só desejo uma boa noite e muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, gente. Até a próxima. Alexandre, a gente vai colocar no nosso YouTube, tá? Do nosso comitê, a tua capacitação, tá? Pode colocar. Se vocês quiserem divulgar no Instagram e me marcar também, eu divulgo, eu ajudo vocês a divulgar. Beleza. Show.